Camada 8. Olá, querido ouvinte. Seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu sou o Tuânio Grutabosa. E eu sou a Fernanda Machado. Esse é mais um episódio especial em comemoração ao Mês das Mulheres e feito só por mulheres. E o tema do nosso programa de hoje é sobre computação verde. Esse é mais um episódio do quadro Roteamento de Ideias. Procure o Camada 8 na sua plataforma de podcast favorita e inscreva-se. Compartilhe esse episódio com o pessoal do trabalho, da faculdade e com seus amigos. Agora, você também pode acompanhar o Camada 8 pelo YouTube e YouTube Music. Visite o nosso canal no YouTube, o Nick BR Vídeos. Navegue até a aba Podcasts e dê o play no episódio que deseja ouvir. E se você usa o Spotify, você pode ativar o sininho para ser avisado de novos episódios. E vamos aos avisos iniciais. Anote na sua agenda. O X-Fórum Fortaleza 2025, junto com o Fórum Becop Fortaleza, vão acontecer de 4 a 6 de junho em Fortaleza, Ceará. Esperamos encontrar você lá. Se inscreva na primeira turma do Becop presencial de 2025. A turma vai acontecer de 12 a 16 de maio em Lajeado, Rio Grande do Sul. As inscrições seguem abertas até 20 de abril de 2025. E o X-Fórum Regional, edição Sul, vai acontecer no dia 16 de maio de 2025. Não perca! A convidada de hoje é a professora Tereza Cristina Carvalho, professora doutora na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Então toca a vinheta e vamos para a entrevista. Roteamento de ideias. Então, professora Tereza, seja bem-vinda ao nosso podcast, o Camada 8. Ficamos muito felizes com a sua presença aqui. Você poderia se apresentar para o público de casa que não te conhece ainda? Meu nome é Tereza Cristina Carvalho, eu sou professora da Escola Politécnica da USP e coordeno o Laboratório de Sustentabilidade. Na realidade, o LASU, que é o Laboratório de Sustentabilidade, e o CEDIR, que é o Centro de Descarte de Redes de Informática. Eu estou trabalhando com sustentabilidade desde 2008. Então, o nosso assunto de hoje me interessa muito. Você pode falar pra gente como você foi parar nessa parte de sustentabilidade? O que te interessou a mudar o foco da carreira para sustentabilidade? Na realidade, 2006, 2010, eu era diretora do Centro de Computação da USP. Para vocês entenderem, é como se fosse uma espécie de CIO ou CEO da USP, né? E nós tivemos duas questões. Nós percebíamos que tínhamos muito resíduo eletrônico nos departamentos da faculdade de maneira geral, né? Que não tinha a destinação correta porque era patrimônio público, a gente não podia fazer nada com aquilo. E segundo, no nosso data center, nós íamos receber um supercomputador e por causa da quantidade de energia elétrica que aquele supercomputador consumia, nós não poderíamos receber mais nada no data center. Então, nós tivemos que começar a lançar mão de práticas de eficiência energética no data center para não fechar o data center para receber outras máquinas. Então, foram essas duas iniciativas que fizeram com que eu começasse a trabalhar com sustentabilidade. Depois, as coisas vão acontecendo, né? Eu fui aluna do MIT, daí veio um professor do MIT falar sobre sustentabilidade de maneira geral. Eu fui me apaixonando cada vez pelo assunto. Em 2009, a gente criou o Centro de Descarte e Uso de Redes de Informática. Nós recebemos vários prêmios, porque era uma iniciativa pioneira em nível nacional até internacional. Uma universidade pública tem um centro que trabalha com resíduo eletrônico. E em 2010, né, como um centro, eu não posso ensinar nada, eu não posso fazer pesquisa. Eu presto serviço para a comunidade, né? Então a gente precisava de um local para fazer pesquisa e para ensinar. Então a gente criou o LASU, que é o Laboratório de Sustentabilidade, né? Esse nome vem do italiano, né? De sul para cima, de fazer acontecer. E em 2012 eu defendi minha tese de livre docência que marca essa minha divisão de carreira, né? Que era sobre sustentabilidade aplicada na gestão de TI. E daí comecei a fazer pesquisa nessa linha. Então, voltando um pouco para o assunto da computação verde, você pode explicar para a gente o que é um pouco da computação verde? Falar para a gente um pouco das suas experiências com computação verde, se vocês já implantaram na USP, em algum projeto? Então, computação verde, se nós vamos pegar um computador, né? O que é um computador verde? É um computador que tem poucas substâncias tóxicas, então, especialmente chumbo, que é um metal pesado. A gente vai ver que um computador tem muitos metais pesados. Ele tem eficiência energética, isso é um computador verde.
verde, né? Agora, uma solução verde seria aquela solução que você usa esse tipo de artifício, né? Mas ela também opera segundo premissas de sustentabilidade, que seria praticamente de eficiência energética. Então, como todos vocês devem entender tudo de redes, eu vou dar um exemplo, né? Imagina lá que eu tenha uma rede com 5 nós, imagina que tem 2 galhos ali, um 3 e outro com 2 embaixo, né? Uhum. E a gente observa que um ramo de baixo só está utilizando 20% e o de cima está usando 40%. Então, uma das coisas que a gente fez no ambiente laboratório é experimentar, transferir toda a carga para a parte de cima e dela fica com 60% e você coloca os equipamentos de baixo no modo sleep para você ter economia de energia. Então a gente foi fazendo diversas experiências dessas e a gente conseguiu uma economia energética de 30%. Quais testes vocês fizeram que foram mais promissores? Assim, que uma pessoa, ou de um provedor, poderia tentar também? Por exemplo, esse do Sleep Mode, eu acho que ele poderia tentar nos equipamentos dele. Sim, esse Sleep Mode pode tentar. Pode também fazer outra coisa que é bem interessante. Vamos supor, eu tenho diversas interfaces, eu pego e tem muito baixa utilização, eu tenho um enlace de 100 mega, eu abaixo a velocidade do enlace porque eu não tenho muito tráfego. Isso também dá eficiência energética. Na realidade, nós temos soluções de eficiência energética, todas as camadas. A camada física é isso, colocar no Sleep Mode. Isso a gente vê no dia a dia, né? Quando a gente tem um computador, a gente pode deixar ele no modo de baixo consumo de energia. A mesma coisa você pode fazer com equipamento de rede. Daí depois a questão da operação, né? Então, no caso, a gente pode falar também de roteamento verde. Ah, é? Pode falar um pouco mais pra gente? O roteamento verde é que ao invés de você usar métricas de desempenho e caminho mais curto, vamos dizer assim, você pode escolher o caminho que dá maior eficiência energética. Mas isso chega a atrapalhar na qualidade ou dá para manter a qualidade e ainda ter uma eficiência energética melhor? Pode atrapalhar na qualidade. Daí, o que se faz é isso, né? O que a gente fez, pelo menos, é criar vários tipos de serviços. O serviço em que você tem máximo desempenho e não necessariamente tem eficiência energética, ou que você tem uma situação intermediária, e o que a gente chamava de Green Plus. Você priorizava a eficiência energética em detrimento do desempenho. Então, porque eu acho que tem um limiar, né? Que um usuário vai notar que teve uma queda muito grande de desempenho e, por exemplo, começar a reclamar, né? Tem que ser no teste mesmo. Tem que ser na aplicação, e tem aplicação que não vai ser tão sensível, tem outras que vão ser sensíveis, né? Então, se você estiver pensando num game, isso aí não é inviável. Mas outras aplicações dá pra fazer isso. Por exemplo, redes, né? Mais baixo nível, assim. Isso, ou você tá transferindo um arquivo, alguma coisa tão menos crítica, dá pra fazer. Já que a senhora tá falando sobre protocolos de redes, nós temos, né, os protocolos como o TCP, o BGP, o roteamento dinâmico, e eles não foram, né, projetados originalmente com foco em eficiência energética. Tem algum meio, né, algum modo deles se encaixarem? Então, os protocolos estão se adaptando, né? Se a gente for pegar o IP tem se adaptado a tantas situações, a mobilidade, a tantas coisas, né? Aqui vale a mesma coisa. Então, o roteamento verde é um deles. A gente fala hoje muito sobre VNF, né? Que são as funções de rede virtuais. Nós estamos fazendo agora uma pesquisa, né? Dentro do projeto da FAPESP, sobre a localização dos VNFs para ser mais perto do usuário, mais perto da rede core, e daí se isso tem impacto na eficiência energética. Então dá para fazermos várias coisas, mexer também no espectro de frequência, fazer uma outra alocação no espectro de frequência, então eu estou falando de camada física, para melhorar a eficiência energética. Tem muitas operações e mudanças que podem ser realizadas, né? Nós acabamos de elaborar uma taxonomia de eficiência energética para redes 5G, em que a gente mostra os diversos pontos que poderiam ser atuados para termos melhor eficiência energética. E ela está disponível em algum lugar, esse documento? Nós estamos aguardando a gente submeter o paper. Daí quando for divulgado, a gente pode colocar aqui na descrição do podcast e tal. E aproveitando, né, para perguntar, né, em quais camadas do modelo TCP/IP nós podemos implementar, né, as otimizações para reduzir o impacto ambiental? Então, na prática, em todas. Camada física, você mexe com frequência de operação. Isso dá para você fazer, inclusive, em CPU de computador, você diminuir a frequência da CPU para gastar menos energia. Na camada 2, você pode usar uma rede virtual fixa ao invés de usar um roteamento. Então, praticamente todos. Inclusive, você pode, depende das condições da rede, e simplificar alguns mecanismos de detecção e correção também para economizar energia.
E já existe alguma métrica ou padrão de referência em eficiência energética que as pessoas podem consultar? Então, no caso de data center, existe a métrica PUE, né? Que é quanto que você gasta de energia para alimentar a infraestrutura de TI. E entre os data centers existe uma briga enorme, né? Para ver qual data center que tem o melhor PUE. Então, a Google sempre fala que tem o melhor PUE. E é próximo de 1. Significa que toda energia que você coloca ali no data center é usado Para transferir dados? Para transferir dados para alimentar a TI, né? Mas existe, no caso do data center, eu gosto muito desse assunto, né? Então, a Google, por exemplo, tem feito experiências de instalar data centers à beira de rio, certo? À beira do mar. O Facebook foi um pouco mais arrojado, enterrou praticamente o data center no meio da neve. Para não ter que lidar com refrigeração. Exatamente, é muito interessante porque é óbvio que tem o ar que você vai ter que colocar para dentro do data center e você tem que filtrar o ar, né? Então não é simplesmente colocar lá o data center e seja o que Deus quiser. Então tem que ter todo o trabalho de filtragem para limpeza do ar. Mas eu acho essa ideia genial porque ele realmente está usando a natureza para resolver essa questão. E o Facebook fala sobre ele é o campeão desse índice do PUE. E tem uma outra iniciativa também que eu acho muito simpática, que é da Microsoft, que eles fizeram aquele data center de container e colocaram no fundo do mar. Nossa, ousado, né? Como faz manutenção? Então, eu não sei se tinha por volta de 800 servidores, né? Mas durante o período que ele está no fundo do mar, teoricamente, se pifar, pifou, né? Mas parece que o índice de falha é muito baixo. Mas que eles estavam pesquisando também qual é o impacto que tem isso no mar, né? Porque... deixar equipamento lá, né? Mas são iniciativas bastante interessantes que a gente pode ver como eles estão preocupados com essa questão da eficiência energética. Então, o PUE é um dos principais indicadores. Agora, nos demais casos, tem vários indicadores. A gente está, inclusive, trabalhando isso na especificação de métricas e indicadores para as redes 5G e 6G. Mas é consumo de energia, né? É a porcentagem de aumento ou redução de consumo de energia, fundamentalmente. O que exatamente o PUE mede? O PUE mede, para eu manter aquela infraestrutura data center, quanto de energia eu gasto. E geralmente você gasta um pouco mais do que só alimentar a infraestrutura de TI, porque você tem ar-condicionado, você tem uma série de coisas, né? Então, tem lugares que o PUE é de 1,45, mas tanto a Google como o Facebook já conseguiram de 1,06. Então, que é super eficiente. Isso daí quer dizer que a eficiência para resfriamento deles é quase inexistente, né? Eu quis dizer, o gasto energético com resfriamento deles é quase zero. Isso. Que é, na verdade, um dos maiores gastos energéticos de um data center comum, certo? Entende? Então é como se, vamos supor, para me alimentar essa infraestrutura eu preciso de X, para refrigerar eu preciso de Y. O que eu quero na prática é que esse Y tenda a zero. A conta que ele faz é X mais Y dividido por X. E assim, você falou desses exemplos um pouco diferentes do Google, do Facebook, colocar no mar, colocar no gelo, mas para um data center comum, assim, o que dá para fazer? Mas eu acho que essa situação de colocar perto de água sempre é viável. Em qualquer lugar, né? Aqui no Brasil isso também é viável. Não tem, sei lá, risco de... É meio caso extremo, né? Por exemplo, deixar um data center no litoral ajudaria, mais próximo do mar. Também. Só que você tem que ver sempre as outras questões, né? Deslocamento, etc. Montanha seria difícil, por exemplo, colocar. O outro ponto que se fala de data center verde é qual é a matriz energética, né? Se você tiver um data center cuja energia vem do carvão ou de energia fóssil, ele não vai ser considerado verde. Né? Ele precisa ter uma matriz energética boa. Eólica, solar, mas solar eu acho que ainda não dá conta, né? Então daí a gente vai questão no Brasil, né? No Brasil a gente tem uma matriz energética muito boa, mas se nós formos para outros países isso não acontece. Então um dos grandes problemas desses provedores de serviços de data center é também achar um local que tenha energia limpa e renovável. E qual seria o cenário ideal para termos redes verdadeiramente sustentáveis no futuro? Então, a questão primeira eu acho que é a matriz energética, porque existem matrizes ruins, daí a gente tem que discutir o que é energia renovável, o que é energia limpa, né? Então, aqui no Brasil, nós temos uma matriz energética boa, porque usamos muita energia das hidroelétricas. Daí entrou no cenário os painéis solares e a energia eólica, né? Mas eu questiono muito sobre isso.
Isso. Painel solar, de tempos em tempos... Tem que trocar, né? Ele tem que ser limpo também, porque a superfície, né? Você vai inclinando o painel solar e ele vai gerar mais energia, depende da inclinação do painel. Uhum. Isso significa também que se tiver alguma sujeira ali em cima, ele não vai ter o resultado que precisaria, o desempenho que precisaria, né? Esse é um ponto. E a conversão ainda é muito baixa, né? Exato. Então precisa de um espaço muito grande se você quiser sustentar um data center com matriz solar. Isso. E outro problema é o que faz com as placas no final da vida, né? Já existem estudos de reciclagem de placa, mas é uma coisa que, meu ver, é uma solução tecnológica que não foi concebida pensando nisso. Então, não eu acho que isso aí é questionável, né? A energia eólica, no Nordeste a gente tem parques de energia eólica, e quando você desce, eu vou pro Sul todo ano de carro, você desce ali em Santa Catarina, também tem. E o que se fala é que o barulho tem um impacto muito grande no ecossistema da natureza. Mesmo as pessoas que moram ali perto têm problemas de saúde. Incomoda, né? Até questões de saúde mental. Então, para mim, eu acho muito estranho. Nós temos todos esses rios, todos esses mares, e ficamos comprando essas soluções mega sem avaliar esse tipo de coisa. E aqui no Brasil também está se estudando força do mar, força mareomotriz também para produzir, porque é uma coisa que tem no Brasil, né? Mar, costa. Então existem outros estudos, né? Também do hidrogênio, mas o hidrogênio ele também de certa forma usa um pouco de fonte fóssil. Então já não é sustentável, né? Não é renovável. Mas enfim, eu vejo que o Brasil tem um cenário muito positivo, porque nós temos a questão das hidroelétricas, nós criamos o etanol, a gente pode pensar também em alguma coisa usando etanol. Então temos grandes perspectivas, o que não dá é para ficar adotando soluções que nem sempre convêm para o país. E assim, professora, se a pessoa vai montar um data center, provedor, além dessa matriz energética, que outros passos ela tem que considerar? Se ela quiser entrar já com uma ideia de sustentabilidade, assim, na escolha do equipamento, por exemplo? Então, sempre comprar equipamento que funciona nesse modo de eficiência energética. Vocês vão ver que essa possibilidade de colocar o equipamento no modo dormente de economia de energia, não é qualquer equipamento de rede que suporta isso. Então, isso é uma funcionalidade que precisa ter. Eu diria assim, quando a gente fala de gestão de TI sustentável, temos, então, 3 coisas a considerar. Primeiro, a aquisição. Na hora que vai fazer aquisição, ver equipamentos que realmente dê suporte à eficiência energética, as facilidades de gerenciamento para você conseguir fazer esse tipo de coisa, né? Inclusive, hoje, com a questão de inteligência artificial, você consegue montar sistema de gerenciamento, considerando também eficiência energética, né? Então, na hora que vai fazer a aquisição, fazer uma compra já pensando nisso. Depois, na operação, é definir políticas de eficiência energética para você fazer o gerenciamento da rede, né? É óbvio que nada precisa ser feito de um dia para o outro, você vai implantando as políticas de eficiência energética gradativamente. E depois nós temos a questão do descarte, gente. Nas empresas existe um descarte, depende como a empresa trabalha, a cada 3 anos se troca o parque. E o que a gente observa é que no Brasil nós ainda vivemos uma situação de muita não inclusão, né? Então existem pessoas que não têm acesso ao computador. O NIC-BR tem feito bastante pesquisa sobre isso. Pessoal do CETIC. Eu uso muito essas pesquisas. Eu acho as pesquisas fantásticas. Então, a questão do computador de segunda mão. O brasileiro tinha muita resistência contra o computador de segunda mão. Agora, ele já começa a aceitar o computador. Tinha algumas poucas empresas com computador de segunda mão, agora isso já começa a se tornar realidade. Na época da Covid, o CEDIR, né, lá da USP, ele produziu computadores para jovens que de repente tiveram que assistir aula em casa, né, mas não tinha computador. Então, as empresas também, muitas, estão fazendo trabalho híbrido. Você precisa ter um computador em casa, que nem sempre é a empresa que provê. Então, eu acho que nós precisamos também pensar quando você vai dar a sua destinação do seu computador antigo, para quem você dá. Porque aquilo que a gente precisa para programar são muito mais recursos de alguém que vai usar o Word para fazer trabalho de escola. Então, a máquina pode ter uma vida estendida, né?
E falando sobre regulamentação, na verdade, o Brasil já tem uma regulamentação, ou ele pode vir a ter uma regulamentação voltada para a sustentabilidade dentro do TI? Então, o Brasil tem uma norma de gestão de energia, que é uma norma NBR 50001, casa junto com a ISO 14001, que é de gestão ambiental. Mas eu não vejo que isso ainda está extremamente difundido. O que o mercado tem discutido muito é justamente a questão dos resíduos eletrônicos. Está começando a surgir muita empresa no mercado e não necessariamente tem todas as licenças. Eu fiz uma pesquisa outro dia, eu acho que 80% não tinha as licenças. É óbvio que eu peguei baseado nas informações do site, mas se ele não põe que tem a licença no site, é porque não tem, não. Provavelmente não, né? Então, isso eu acho que precisa de um pouco mais de autoridade para regular, para monitorar essa questão das licenças, né? Porque não fica um mercado muito justo. Algumas empresas têm licença, outras não têm. E por causa da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que fala sobre a questão da disposição de resíduos eletrônicos, né? Por isso que existe uma política, existe uma lei para isso. Existe um acordo setorial. Então, o que fala esse acordo setorial? Que quando você descarta o seu computador, eu, empresa, sou responsável por esse computador. É o que a gente chama de responsabilidade compartilhada. É o fabricante, é quem compra e quem vende. Mas está precisando de fiscalização hoje. Porque é muito difícil, né? Você encontrar, sei lá, pontos de descarte de equipamentos eletrônicos, assim. Tem, né? A Green Electric está colocando pontos. O problema é quando você descarta incorretamente. Mas esse daí seria um foco mais no usuário final, né? Computador doméstico, celular, essas coisas. E para nossos equipamentos de rede, quais seriam as alternativas? Vender o equipamento, reciclar? Não, é o acordo setorial. Você tem que seguir o acordo setorial e você tem que ou vender ou doar para empresas. Mas que empresas são essas? Teriam alguma empresa que vai da destinação correta. Esse é o ponto. O ponto é a destinação correta. Existe uma empresa que trabalha conosco, né, que você dá o computador para ela, você é empresa, você dá o computador para ela, você não ganha dinheiro nenhum. E ele calcula quanto que vale aquilo. Vamos supor que vale 10 mil reais. E ele usa os 10 mil reais para incentivar um projeto social. Mas ele presta contas, né? Ele fala assim, olha, eu usei esse dinheiro para treinar 10 mil crianças. Isso eu acho uma iniciativa muito interessante, porque quem está descartando resíduo eletrônico não necessariamente quer ganhar dinheiro. E fazer projeto social está alinhado com a questão do ESG. Eu vou voltar um pouquinho para a parte de data center, né? Que hoje em dia é muito comum o cloud computing. O que você acha da cloud computing no quesito sustentabilidade? A pessoa coloca os serviços dela lá e daí é o cloud que é responsável por essa parte de sustentabilidade, né? Em princípio, a computação em nuvem, ela facilita a questão de eficiência energética. Você concentra no lugar todo o processamento, né? Obviamente que tem os custos de comunicação. Então, na maioria dos casos, a gente vê que funciona, né? Mas em alguns casos não funciona. E depende da quantidade de interação que você tem com o data center, né? Mas uma questão crítica em relação às empresas é a questão de segurança e privacidade. Então, vocês veem que no caso dos bancos, basicamente eles têm a sua própria solução de nuvem, né? Mas, enfim, para nós usuários finais é interessante. Um ponto também que a gente queria debater com a senhora é saber se as tecnologias como IoT, blockchain, inteligência artificial, elas podem ser aliadas com sustentabilidade. Então, alguns estudos falam que de 2 a 4% do gás efeito estufa emitido no mundo se dá às infraestruturas de TI. Esse valor não é preciso. Existem estudos que falam até 7%. Daí o que acontece? Então, que contra se argumenta? Contra se argumenta que a TI está gerando muita emissão de CO2 ou de gás efeito estufa por conta do consumo de energia, por conta de diversas coisas. Mas, em contrapartida, viabiliza a sustentabilidade de várias outras áreas. Isso é real, né? Então, eu vou dar um exemplo muito simples, a questão de um Waze ou do GPS. Você pode economizar combustível. A gente sabe que o transporte é um dos fatores de emissão de CO2 e gás de efeito estufa. Você pode reduzir fazendo um caminho mais curto. Foi a tecnologia, né? O GPS, o Waze que viabilizou isso. Então, existe de fato essa discussão. Eu vou dar um exemplo que eu achei muito interessante, né? Tem se utilizado
utilizado muito a questão da visualização para fazer várias coisas. Então, nas Olimpíadas do Japão, a NEC fez toda a parte de visualização para a identificação das pessoas, né? Para você ter uma identificação não invasiva. E daí outro dia eu vi uma solução na Escandinávia de um restaurante que utilizou a visualização para ver quais comidas iam no lixo. Eu quero dizer o seguinte, o cliente acabou de comer, eu jogo os restos no lixo, e daí a máquina filmava. E a partir desse estudo das imagens, eles chegaram à conclusão o que se gostava, o que não se gostava, e refizeram o menu e começou a ter muito menos descarte de alimento. Estou falando esse exemplo porque eu acho que isso é muito interessante, mas a questão de não descarte de alimentos é uma coisa muito sustentável, né? Então, a gente vê que a tecnologia tem nos ajudado em muitas coisas. A questão de nos ajudar no trajeto de casa, a questão da medicina. E isso tem um preço enorme. Vou dar outro exemplo. Se vocês, vamos supor que nós 3 chegamos lá no hospital com problema de ameaça de infarto. E aí, qual é a pessoa que a gente deve dar prioridade, né? Talvez a professora Tereza, porque ela é mais velha. Mas não necessariamente, né? Porque vocês sabem que tem pessoas jovens que têm infarto fulminante, né? Então, eles têm um software de inteligência artificial que faz um pré-diagnóstico da pessoa. E a partir desse pré-diagnóstico, ele define qual é a escala de urgência. Eu acho isso também fantástico, porque isso também você está preservando a saúde. Então, a tecnologia traz tantos benefícios para a humanidade e essa questão se compensa, entendeu? Mas assim, professora, você comentou da inteligência artificial. Mesmo nesse caso, porque a inteligência artificial, a gente está vendo um boom, né? Sendo utilizada em todo lugar, mas a necessidade de processamento dela, por enquanto, ainda é muito grande, né? Ela precisa de máquinas muito poderosas que consomem muita energia. Você acha que compensa? Como faz para equilibrar a inovação com a sustentabilidade? Na realidade, eu acho que depende da solução, né? Existem soluções locais bem mais simples, né? Não precisa de tanta energia. É que a gente está vivendo um período de excesso, né? Às vezes a gente está usando inteligência artificial para coisas que não necessariamente precisaria. Então a gente precisa chegar no equilíbrio. O que a gente precisa e o que a gente não precisa. Por exemplo, nesse caso do INCOR, acho que é uma solução que deve se incorporar em outros hospitais, né? É questão de preservação da vida, né? Então eu acho que isso é discutível mesmo. Você disse que tem algumas coisas que a gente usa a inteligência artificial e ela não é tão válida assim. Você poderia dar algum exemplo? Inteligência artificial, a gente acha que se eu vou falar, vocês vão bater em mim, porque... Por exemplo, não, é uma curiosidade só. A questão de excesso de jogo, né? O jovem está jogando com uma máquina de inteligência artificial, certo? Vocês concordam? Isso aí é bastante questionável. Tem muitas crianças e jovens ficando doentes por causa do excesso de jogo. Outro dia eu vi uma entrevista na rádio de uma mãe que falava que a criança não queria comer, fazer todas as necessidades na cadeira, porque não queria parar de jogar, porque senão ela perdia o timing, né? Gente, isso é alucinante. Então eu acho que a gente precisa achar esse equilíbrio, né? Mas aí já é mais uma questão ética, né? Do que uma questão de sustentabilidade. É mais um dilema ético. O uso da inteligência para viciar as pessoas, por exemplo. Ética, acho que tem um pouco a ver com sustentabilidade social. Não sei, mas é óbvio que está nas nossas mãos como ser humano usar as ferramentas de maneira adequada, né? Mas esse apelo de usar a inteligência artificial para tudo, a gente precisa tomar cuidado. Mesmo quando a gente vai escrever um texto, você pode, se quiser, escrever um texto, falar para o chat GPT escrever o texto para você e você não faz nada, né? Outro dia me entregaram um trabalho de assessoria de imprensa, eu falei, isso aqui foi o chat GPT que escreveu. Ele perguntaram por quê? Porque não tem alma, ele não tem energia, ele não tem vida. Eu falei, como que eu vou vender um negócio que não tem vida? Eu não sei se vocês conseguem perceber, tudo que é produzido diretamente da IA não tem vida. E a gente, o ser humano, a sustentabilidade significa, eu tenho que preservar o ser. A tecnologia tem que ser a favor do ser, né? E daí, isso começa a ser questionável. Eu acho o excesso de tecnologia muito ruim. Não sei se vocês concordam. Normalmente quem é de tecnologia sabe dos impactos, né? E tem uma visão mais receosa, assim. A senhora comentou do Laçu. E quais são os principais desafios que vocês enfrentam lá? Hoje a gente está passando por uma fase de reestruturação, porque nós tínhamos muitos cursos de extensão
A gente ainda tem, né? Mas foi tudo para online. Então a gente tem uma baita infraestrutura, mas que a gente precisa repensar no espaço. Nós temos hoje cursos para jovens de baixa renda, cujo objetivo é aumentar a empregabilidade desses jovens. Então a gente ensina hoje Python. Então é um curso de 288 horas, não é um cursinho, é um curso mesmo. E a gente tem tido resultados bons. Os alunos resolvem fazer faculdade, eles conseguem emprego e, nossa, é muito bom, assim, resultado. Óbvio que nós gostávamos muito dos alunos perto da gente, né? Mas o online deu possibilidade da gente ter aluno do Brasil todo. Então, hoje a gente tem alunos da Paraíba, alunos de Goiás, enfim. É muito bom poder disseminar esse conhecimento. Além disso, a gente está começando um tópico bem inovador, né? Que é biomimética. A economia circular e biomimética. Não sei se todos vocês já ouviram falar sobre biomimética. A biomimética é você observar a natureza e aplicar isso numa inovação tecnológica, né? O exemplo clássico é velcro. Tem aquele bichinho... Do carrapicho, né? Tem o carrapicho, né? Que ele se inspirou no carrapicho para fazer o velcro. E assim, muitas soluções podem sair observando a natureza. Então, nós vamos começar desse curso, né? Daí, você criar inovações tecnológicas a partir da observação da natureza, do estudo da natureza, né? Então, a gente está fazendo uma parceria com um grupo de Brasília. Isso que a gente está fazendo agora. Estamos também fazendo pesquisa de redes fatiadas. O exemplo clássico são as redes celular, né? 5G, 6G. E um dos tópicos ali é a eficiência energética. São 15 universidades, eu sou coordenadora geral do projeto. E também tem a questão de segurança, por conta de que você imagina uma rede que é utilizada por diversos usuários, você tem a questão de segurança e privacidade. E eu tenho também continuo trabalhando nos projetos da Amazônia, que é como tornar as cadeias produtivas da Amazônia mais sustentáveis. Por que a gente chegou nisso? As pessoas que estão lá, elas vivem uma situação... poucas condições. Eu fui para lá o ano 2023, então imagine, eles só tinham luz das 7 horas da noite às 11. Então eles não podiam ter geladeira, não fazia muito sentido. Então eles comiam carne enlatada, gente. Eu nunca pensei que ia ver isso, alguém comer carne enlatada, porque não tinha como... Não tinha como preservar. Essas pessoas que acabam acontecendo a questão do desmatamento, né? Eles veem que a situação deles é ruim e acabam criando essa situação de desmatamento. Então a ideia é criar produtos, né, a partir de coisas da Amazônia. Então, por exemplo, o projeto que a gente está trabalhando é com cacau e cupuaçu. Não sei se vocês já experimentaram. Já. Chocolate misturado com cupuaçu fica muito bom. É azedinho, né? Gostoso. Isso, é muito bom. Então tem o que a gente chama de cupulate, que é o chocolate de cupuaçu. Então, qual que é a ideia? Nós criamos uma cadeia produtiva, toda rastreada, utilizando blockchain e IoT, para controlar as máquinas de produção de chocolate. E a partir daí, você vai lá, entra uma receita no sistema, e o sistema programa as máquinas, e daí sai o chocolate, e as pessoas podem testar. Então, a ideia é criar um laboratório criativo compartilhado. Então, eu posso ter várias comunidades de pessoas que têm a sua receita, fazem o chocolate e comercializam o seu chocolate. Por que isso? Porque se eu tenho uma produção de chocolate, eu uso o cacau da floresta, eu não vou querer desmatar a floresta. Então, o mesmo raciocínio se usa para a cadeia do açaí, da castanha do Brasil. E o outro projeto que a gente está desenvolvendo para a Amazônia é um biobanco, também usa blockchain, de espécies amazônicas para fazer remédios, para fazer drogas e outras coisas. Então, voltando um pouco para a questão do descarte eletrônico, você pode explicar um pouquinho mais como funciona o CEDIR para a gente? Então, o CEDIR funciona dentro das premissas de economia circular. Significa, chega um computador, você olhando para ele assim, você já sabe, você tem uma ideia de quanto é antigo, né? Fazendo um peso básico também, você sabe se ele está inteiro ou não, né? Então, por exemplo, um computador desktop pesa por volta de 10 quilos. Se ele chega com 3 quilos, significa que ele não está, ele foi depenado, né? E isso te dá já um tom do que a gente vai aproveitar ou não. Então, a gente faz uma primeira triagem que é visual. Depois dessa triagem visual, a gente vê se podemos fazer um improvement, uma melhoria no computador. Se dá para pôr mais memória, mais capacidade de armazenamento.
para pensar em estender o ciclo de vida, a vida do computador, né? E daí, nesse caso, é feito isso, então os computadores podem ser reusados. Quem pode reusar? Pode ser qualquer funcionário, qualquer aluno, qualquer professor da USP, mas também projetos sociais. Então, se você tem um projeto social, tem CNPJ, você se credencia, e daí a USP cede os computadores, né? Como que funciona esse processo de ceder? Como nós temos a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que fala sobre responsabilidade compartilhada, se eu dou o computador para ela e ela descarta de maneira incorreta, eu vou ser responsável. Então, a pessoa que pega o computador se responsabiliza de devolver o computador depois que utilizou. Tipicamente, se é uma entidade social, ela vai querer trocar por um computador, né? E daí fica rotacionando, né? O CEDIR completou em dezembro 15 anos e a gente tem trabalhado, então, com esses projetos sociais, né? Dos projetos que eu cuido, o projeto Paideia, que é o de jovens de baixa renda, que treina eles em Python, a gente usa todos os computadores. Os alunos que são alunos do Paideia, se precisarem de computador, eles podem pegar esses computadores do Paideia. Eu tenho um computador da Apple, que foi doado no CEDIR, novinho em folha. Então a gente recebe uns descartes que não dá para acreditar, gente. Coisas novas. Então a ideia é fazer essa segunda remanufatura. O CEDIR está aberto para receber resíduos de empresas, de pessoas físicas, é uma questão de agendamento. E como o nosso ouvinte ele pode saber mais sobre essas iniciativas? Onde ele procura? Então, nós estamos nas redes sociais, né? Então, tem a rede social laçu.usp. A gente está no LinkedIn, no Instagram e no Facebook. E o CEDIR está mais no Facebook. A gente tem eu acho que o NICBR tem isso também, mas é uma espécie de amostra de equipamentos antigos. A gente tem, inclusive, equipamentos do NICBR. A gente fez um acervo Tecnohistória, né? E a gente está começando a trabalhar no museu virtual, um acervo virtual que você vai conhecer as peças. Então, a gente está trabalhando isso, porque a gente recebe, no caso do CEDIR, coisas que não dá coragem de mandar para reciclagem, né? São muito antigas, mas tem valor histórico. Na verdade, esse Tecnohistória ela foi criado em 2017, agora a gente está criando uma versão virtual dele. Entendi. Mas se a pessoa quiser visitar, ele pode ou só virtual mesmo? Pode, mas aí tem que marcar, né? Tem que marcar, mas visita pode. Guiada ou... É pequenininho. É pequeno. Ainda tá pequenininho. Ainda, né? Quem sabe um dia ficar grandão. Mas as crianças se divertem, gente. Por exemplo, tem o telefone, que é aquele telefone discado. Tem muitas... O mais novo não conhece. Eles não conhecem isso. Como que é isso, mãe? Como que é isso? A gente disca o número. Então é muito interessante a gente ver as crianças dentro daquelas peças, que é muito fora da realidade delas. E você teria alguma indicação de livro, curso, referência para quem quer saber mais sobre o assunto de sustentabilidade? Tem um livro que nós publicamos. É um livro que é Sustentabilidade, o Indivíduo, a Cidade e o Planeta. Ele está disponível no site do Laçu. É um e-book interativo. Dentro do livro você consegue assistir um vídeo, ouvir uma poesia. É um livro totalmente interativo, né? Que a gente desenvolveu para explicar a sustentabilidade justamente dentro do contexto desse programa Paideia, que é dos jovens, né? De segundo grau. Mas ele trata de todos os assuntos. Ele trata a visão geral sobre sustentabilidade, a questão do plástico, a questão dos resíduos eletrônicos. Ele fala também da moradia, como fazer uma moradia sustentável. Ele tem 7 capítulos, cada um trata um assunto específico. Eu acho esse livro muito legal. Vocês podem ir lá testar. A gente vai colocar na referência do podcast para quem tá em casa poder acessar depois. E daí vocês podem pôr meu e-mail. Se alguém tiver alguma pergunta, pode me mandar mensagem. Bem, a gente tá chegando ao final de mais um episódio. E antes de finalizar, você gostaria de deixar alguma mensagem, algum recado ao nosso ouvinte? Acho que o recado que eu gostaria de deixar é que sustentabilidade é um tema apaixonante. Se a gente não cuidar do nosso planeta, a gente não vai conseguir continuar vivendo nele, né? Porque é uma urgência, não é uma questão de deixar para depois. E um dos problemas que a gente tem visto é que isso depende de cada um, né? Então é desde a questão do resíduo, da economia de energia. Mas a gente vê que à medida que nós começamos a praticar, a ter práticas sustentáveis, nós mesmos nos beneficiamos. Mesmo em casa, vamos supor, em casa você tem crianças que acendem luz de todos os cômodos. Você vai lá, põe um sensor de presença, né? E você vai ver que tem economia de energia. Ou você instalar na sua casa um sistema de gestão de energia. Isso desde quando eu falo de eficiência energética, mas também a questão da alimentação, da saúde, né? Cuidar da saúde e da alimentação faz parte da sustentabilidade. Então, a minha mensagem para as pessoas é: cuidem-se e cuidem-se do nosso planeta, porque estamos todos juntos. E trabalhar junto nessa ideia de sustentabilidade é muito bom. Obrigada, professora. Obrigada a vocês.
E vamos aos últimos avisos. E lembrando que estão abertas as inscrições para as turmas de 2025 do nosso curso de Boas Práticas Operacionais para Sistemas Autônomos, o BECOP, tanto nas versões EAD quanto na presencial. Para ficar por dentro da nossa agenda completa de cursos e eventos, acesse septro.br/cursos-eventos. Sugestões de temas, dúvidas, elogios e críticas construtivas, mande um e-mail para cursoseptro@nic.br. Inscreva-se na sua plataforma de áudio preferida. Lembre-se de ativar as notificações. Para não perder nenhum outro conteúdo importante, siga as nossas redes sociais. Vocês nos encontram no X, o antigo Twitter, como @comuniquebr, no Facebook, LinkedIn, Instagram, Telegram, nós somos @NicBR. E no YouTube é só procurar por NicBR Vídeos. Esperamos que você tenha gostado do episódio e qualquer problema é culpa da camada 8. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa é mais uma das iniciativas proporcionadas pelo Registro de Domínios.br. Registre o seu .br. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.